Depoimento da meteorologista Estael Cias, da Metsu Meteorologia. Uma nova estação se avizinha, Estação das Flores. E como vai se comportar o clima durante a nossa primavera, Estael? Muito bom dia, ouvintes da Progresso. Olha, a perspectiva para os próximos 3 meses. Primeiro, quando a gente vai falar em clima, a gente tem que observar a situação do Oceano Pacífico, que determina a condição de neutralidade, de El Niño e de Laninha. É preciso usar como referência o ano passado, em que tínhamos um super El Niño atuando, e esse era um momento de situação de cheia, de excesso de chuva e de uma previsão de continuidade deste quadro. Em 2016, a gente rompe essa tendência, é completamente diferente o cenário. O Oceano Pacífico está mais frio do que a média já há algumas semanas. A temperatura, esse desvio de temperatura abaixo da média não chega a ter intensidade para configurar um laninha, mas está no limite. Então, essa é a condição que deve prevalecer nos próximos meses. Uma situação limite entre neutralidade e um laninha de fraca intensidade. Essa é a condição que a Metsul analisa para os próximos meses. Qual o impacto disso no regime de chuva e de temperatura do estado? Primeiro, em relação à temperatura. Este primeiro mês de primavera ainda com grande variabilidade, períodos de bastante frio, ainda com potencial de alguma geada tardia, situação que a gente já falava desde o inverno, que a primavera poderia ter geada tardia, ondas de frio tardias, e a gente mantém esse prognóstico. Agora mesmo, entre domingo e segunda-feira, vai cair bastante a temperatura e vai ter geada no Rio Grande do Sul. E depois, sem falar da temperatura, mas falando da chuva, a gente deve ter um período mais seco do que o normal. O mês de outubro tem como característica natural a ocorrência de temporais, com granizo, com vento forte, é uma situação normal dessa época do ano. As instabilidades se formam no norte da Argentina e depois atravessam o Rio Grande do Sul até o litoral. E essa é uma condição que deve ocorrer, porém, talvez menos frequente do que uma primavera de total neutralidade. E depois, novembro e dezembro, o alerta para a agricultura. A chuva diminui bastante, devemos ter aquela chuva mais falhada, já pontual, uma característica de verão, só que com volumes abaixo da média. A média já é mais baixa em novembro e dezembro e a chuva não deve alcançar esse valor mínimo aí de precipitação na região noroeste, na região de Ijuí. Então, o produtor que está se planejando, está pensando aí no verão, deve contar com um verão mais seco do que o normal. Se desenha um verão mais propício ao investimento no arroz, que acho que não é o caso aí da região, a soja pode ter alguma dificuldade e o milho também, principalmente, porque novembro e dezembro é uma época que o milho precisa bastante de água e talvez essa água não tenha em abundância como nós tínhamos no ano passado, até mesmo em excesso, né, que era a situação do ano passado. Meteorologista Estael Cias, qual é o recado que você transmitiria aos produtores que estão aí praticamente às vésperas, há poucos dias de efetuarem a colheita da safra de inverno? Como o clima deve se comportar nesse intervalo de praticamente 2 semanas? Olha, a gente deve ter aí, dependendo, né, do ciclo, mas a gente tem essa geada aí já no começo da semana que vem, que talvez para algumas áreas da lavoura de trigo ainda represente algum risco, e talvez para o milho também, né, dependendo que época foi semeado. Então esse é um risco aí já iminente, eu diria. Mas em termos de chuva que atrapalhe, como atrapalhou ano passado, isso não deve ocorrer, mas o frio ainda é preocupação. Acredito que nesse curto prazo o frio acaba sendo preocupação, a chuva não é algo que deva atrapalhar essa fase de colheita ou finalização mesmo da lavoura. Estael Cias, num relato sumário, já é possível antevermos então a presença, a manifestação, ainda que discreta, do Laninha em 2017? Olha, a gente, assim, como eu falei, né, a situação que a gente vai ter nos próximos meses é uma situação limite, de neutralidade ainda, porque para que a gente tenha laninha, o Oceano Pacífico ele tem que estar pelo menos meio grau mais frio do que o normal, por pelo menos 3 meses, e é um fenômeno acoplado. Ele começa com esse período persistente de frio no oceano e a atmosfera começa a reagir a esse resfriamento. A atmosfera ainda não está totalmente num cenário, ou pelo menos uma característica de laninha. Então a gente vai ficar numa situação muito limite. E muitos prognósticos indicam para o ano que vem uma situação de neutralidade, não indicam a manutenção. Se acontecer na primavera, o laninha vai ser muito fraco.
e para o ano que vem, provavelmente, a gente retornando para uma situação de neutralidade. Então, hoje é precoce dizer, o cenário realmente é bem definido, diferente do ano passado, que nessa época a gente conseguia fazer uma projeção para 6, 7 meses. Hoje, essa projeção é mais confiável, realmente, para 2, 3 meses, depois fica um quadro ainda de reavaliação, realmente, para que a gente possa dar um cenário mais favorável, menos favorável para o Laninha em 2017. O cenário está realmente bem definido e a Metsu joga limpo. A gente não faz uma projeção que a gente ainda não tem confiança para fazer. Ok. Meteorologista Estael Cias, da nossa Metsu, a gente agradece mais uma vez pela explanação, por esse verdadeiro cenário que você já constrói do clima para os próximos dias, para os próximos meses. É claro que são modelos que são sempre sujeitos a alguma outra alteração pontual, mas que já indicam caminhos, já indicam tendências para que as pessoas também possam se planejar com antecedência. Obrigado por sua participação e esclarecimentos, viu, Estael? Eu que agradeço a oportunidade e tu colocou muito bem. A gente já tem um cenário, uma tendência de chuva abaixo da média, uma tendência de ondas de frio tardias. Eu até não mencionei, mas novembro e dezembro, assim como a gente vai ter a chuva mais espaçada, o calor deve retornar com intensidade, principalmente no mês de dezembro. Então, o calor ele custa voltar, mas quando ele voltar, ele vem com força. Então, novamente, a gente vai ter um verão aí de temperaturas altas, de bastante desconforto em razão dessa condição. Até lá, o consumo do vinho vai estar em dia, imagino eu. Sim, vamos aproveitar, a gente tem mais um mês aí para curtir o vinho, depois vai ter que ser uma caipirinha, uma cerveja, um suco gelado. É verdade, aí vamos precisar reconfigurar toda a nossa adega. Estael Cias, da nossa Metsu Meteorologia, mais uma vez obrigado, um abração e uma ótima semana de trabalho. Obrigada para vocês da Progresso também, contem com a gente sempre que precisar.